comportamento negativo ou apenas o reflete? Bem, eu tenho duas questões que me tocam no cotidiano. Como são jovens, a média de idade é de 20 a 25 anos desses meus pacientes, e é uma coisa interessante, porque são um grande número, sabe? São bastantes pessoas. Eles se comunicam através da comunicação instantânea da empresa, então não é MSN, né? É uma maneira de se comunicar interna, cada um tem um nome, né? E eles namoram, desnamoram, renamoram, brigam, ficam de bem, vão tomar café, tudo através dessa rede da empresa. Você percebe cortar a comunicação, mas nem tanto, porque não pode calar a boca do jovem, né? E se vai cortar o e-mail, eles vão começar a lançar bilhetinho, eles vão fazer aquelas coisas, torpedo, vão fazer qualquer coisa. Enfim, vão ter que usar o pombo correio, entendeu? Para se comunicar. Isso aqui, isso acontece, entendeu? É inevitável. Então, qual é a solução? A solução é cultura, é a empresa que tem que estar lá, tem que estar presente, tem que explicar, que tem que educar. Hoje, o papel do manager não é mais a delegar, entendeu? O papel do manager é educar, né? O manager, o chefe da equipe, o coordenador, o que seja, tem que constantemente educar essas pessoas, entendeu? Há aqueles que são os princípios da empresa, os ritmos, as necessidades, enfim, e às vezes a rede social interna, entende? Quando tem esses momentos que são dedicados para simplesmente as pessoas realmente bater um papo entre eles, etc., é como se desse uma certa vazão, entende? Para isso, permitindo, olha, estou te permitindo fazer, passa aqui, entende? De alguma forma, pelo menos está aqui. É a técnica do oratório salesiano, entende? Eu sou italiano, então lembro do oratório salesiano, mas os salesianos faziam isso. Eles criaram o conceito do oratório nesse sentido. Eles pegavam, como se diz, essas crianças, esses jovens que não tinham nada a fazer, que estavam nas ruas, entende? Com a desculpa de jogar em futebol, de fazer, entende? Atividades lúdicas. No final, eles catequizavam essas pessoas, né? Então, de alguma forma, né, que a empresa tem que catequizar, entende? Os funcionários, os colaboradores. Mas, pelo menos, pode usar isso como meio de comunicação. Caso mesmo, nesse caso, para citar, por exemplo, né, sempre uma dessas redes. Eu acredito que melhorar o relacionamento entre colaborador e empresa, derivado do fato que, de alguma forma, ambos atingem e chegam aos mesmos objetivos, né? Então, a empresa quer produtividade, o colaborador, tudo somado fora, obviamente, as coisas óbvias, quer também reconhecimento. Então, dentro da rede social pode acontecer isso, pode ter produtividade e reconhecimento. Por exemplo, em uma das redes sociais que nós temos, de uma grande empresa de alimentícias, né, americana, mas aqui no Brasil, eles, normalmente nas convenções, eles têm um hino que criam, né, é um hino para a convenção, todo mundo canta este hino, coisas motivadoras, vendedoras, etc. Então, normalmente, essa companhia pagava empresas para fazer esse hino, né? Depois que implantou a rede social, então, depois que começou a comunicação com essas pessoas, o que aconteceu? Este hino foi feito pelas pessoas. Eles fizeram um concurso, fizeram, vamos fazer o hino, cada um escreve, entende o hino. Então, foi uma espécie de crowdsourcing mesmo, ou seja, uma colaboração entre todas as pessoas para construir este hino que depois foi utilizado na convenção. O resultado foi ótimo, as pessoas ganharam prêmios, foram reconhecidas, todo mundo ganhou um prêmio de alguma forma, aqui depois foi selecionado alguns hinos que ganharam, foi reconhecido, e a empresa obviamente economizou dinheiro, até teve um resultado decisamente melhor, porque uma convenção que estava fazendo para essas pessoas que têm milhões de reais investidos, com certeza, desta maneira, era feita com a participação direta pelas pessoas que eram destinatárias disso. Então, as pessoas embarcaram na ideia. Exatamente, embarcaram na ideia e participaram, teve uma participação colaborativa, então um compartilhamento daquele objetivo. Vamos fazer uma convenção boa para todo mundo. Então, é um exemplo de como a rede social, de alguma forma, dentro da empresa, pode ajudar, né, a relação entre colaborador e empresa. Rafael?
esse vídeo particularmente me chama muito a atenção pelo estresse. Eu acho que o que a gente está vivendo e convivendo hoje é uma coisa de 24 horas no ar, né? Você não tem mais tempo para nada. Você está em casa, você recebe um torpedo, você recebe um e-mail, você entra no Facebook, enfim, qualquer circunstância você está ligado, você está antenado aí com todo mundo, né? Na expressão conectada, enfim, você está ligado e você não para mais, né? É uma coisa impressionante, né? Você, quando vê, você está na hora de descanso, você teria que estar dando uma relaxada, você vai dizer, vou para o Facebook para ver, né, como é que está meu Ibope, né? Enfim, você vai tentar dar uma olhadinha e aí você vai percebendo. Então, nós estamos praticamente nesse tipo de reação que o cara teve aqui. Está todo mundo chegando nesse limite, né? A gente já não aguenta mais o processo, porque ele está realmente sufocante, né? Você não tem mais parada. Você está dormindo, tem gente já se conectando, falando de você por alguma situação, né? Teu chefe, né? Volta e meia te liga no domingo, né? Ou te passa uma mensagem, alguma coisa, dizendo, olha, eu sei que você está descansando, obrigado, né? Mas, né, eu gostaria que você já visse isso, enfim. Tem até uma pesquisa feita na Inglaterra, eu não me lembro quem que fez a pesquisa, mas é interessante e mostra exatamente isso, como através da pesquisa mostraram como existe hoje o vício da internet, ou seja, o vício da rede social. As pessoas que de noite acordam para conseguir entrar na rede social e conseguir atualizar o perfil deles, ou dar uma nova notícia no Twitter. Essa, obviamente, é já patologia. Então, de algum ponto de vista, é lógico, como em todas as coisas, existem os excessos, né? Então, é exatamente por isso que as empresas têm, eu acredito, a obrigação de criar a cultura da rede dentro da empresa. Ou seja, aculturar, não sei se se diz assim, mas educar as pessoas para o uso da rede dentro da empresa e também, porque não fora da empresa, né? Então, eu acredito que esse seja um ponto importante, né, para os profissionais de RH, neste caso, manterem presente, ou seja, criar esse tipo de educação, né? Esses dias eu estava até contando agora para o Giuseppe, minha filha mora fora e estava com cachumba, e ela não sabia desse diagnóstico. Eu estava no programa de rádio, no ar, e vi o telefonema dela, daí não podia ligar, daí no ar eu falei, o que você quer? Né? Daí ela me mandou pelo WhatsApp uma foto dela, parecia Barba Papa, lembra daquele personagem, né? Eu falei, meu Deus, é cachumba, né? Então eu já fiz o diagnóstico. Enquanto eu estava no programa no ar, de cachumba, falei, vai para o hospital. Qual? Falei, pergunta para os teus amigos, que ela mora fora, né? Então já foi para lá. Nos intervalos eu já liguei para a companhia aérea para eu poder, né, ir para lá. Bom, vamos dizer o quê? Nossa, você usou o telefone quando você deveria estar trabalhando? Sim. E eu vou deixar, inclusive eu fiz questão, meu currículo consta que sou mãe. Vai ser a primeira coisa que está lá. Antes eu sou mãe e depois outras coisas. Então a gente não está falando de uso de rede social, né, para brincar, muitas vezes, que é também o caso, né? Mas a gente está falando de questões sérias. Você é uma extensão da sua casa. Então, eu acho que, só para concluir, nas nossas redes, algumas vezes nós vimos, por exemplo, como tem pessoas que moram em favelas também, que participam destas redes. Nós vimos nos momentos nos quais teve aquele negócio do Alemão, ali no Morro do Alemão, nós vimos as turmas de São Paulo dando, entendeu, a solidariedade para as turmas do Rio de Janeiro, dizendo, olha, cuidado ao voltar aos seus lares hoje à noite, entende, força com isso, entende, enfim. Ou quando teve enchente de Santa Catarina, uma movimentação dentro da rede para ajudar. Então, a rede também traz isso, entende? Também traz coisas extremamente positivas, né? Nós, quando vemos, nós fazemos um relatório mensal de todas as comunicações que damos da empresa, inclusive um relatório feito por psicólogos, e isso algumas vezes é realmente excelente, emocionante, entende? De ver o tipo de comunicação que acontece dentro da rede. Então, a rede é uma coisa que acredito que seja boa,
dentro da empresa, mas a empresa tem que entender que para conseguir fazer funcionar ele, precisa de uma pessoa que administre ela, precisa de uma pessoa que direcione ela. Ele é como uma autoestrada, onde se você deixa uma autoestrada sem radar nenhum, as pessoas vão exceder de velocidade, entendeu? Ou radar, ou limite precisa. A presença da empresa precisa ser percebida e as pessoas precisam de alguma forma participar disso e compartilhar dos valores da empresa em uma coisa comum, né? Então precisa dos gestores. Tem, como diz esta pesquisa da Deloitte, ele diz que 49% das empresas que usam redes sociais dizem que o problema maior para eles é a falta de tempo para administrar essas redes sociais. Então, este é um ponto realmente importante, é um ponto que o RH tem que refletir, porque precisa de uma nova figura profissional. Uma figura profissional de um gestor, né, que consiga ter parte de competências de TI, parte de competências dentro do marketing e muita competência de psicologia e de RH para conseguir mandar para frente isso. Eu penso também da mesma forma. Eu acho assim que nós estamos vivendo num processo, num momento que a cada ano, de repente até nem anos, meses, dias, sei lá, as coisas vão mudando de pensamento e a gente tem uma percepção que a gente precisa cada vez mais entender o que está acontecendo e o que fazer com essa mudança forte que a tecnologia tem nos trazido aí e que tem mostrado que a gente precisa estar atento a uma rede social, que a gente tem que estar atento à comunicação, que hoje você não espera mais nada, você já não tem, você tem um tempo definido para as coisas, né? Você vê a minha filha está nos Estados Unidos, eu recebi um torpedo dela, eu fiquei contente, falei, nossa, ela mandou quando isso aqui, né? Daí respondi para ela, daqui a pouco voltou o torpedo dela, ela me respondeu, quer dizer, é uma interação em comunicação, né, em fração de segundo, um troço simples, né? Estou falando de um celular, né? Não estou falando de uma rede. E uma coisa que eu acho que é importante a gente estar refletindo sobre essa questão de rede social é a imensidão que é isso, né? É engraçado porque às vezes eu estou lá no meu Facebook, eu estou entrando com o assunto, estou pensando quantas pessoas estão olhando isso, estão escutando, estão vendo isso, estão, né, lendo essa questão que eu estou colocando. Quantas pessoas são? A gente não tem ideia, né? A gente imagina que seja aquele grupo que de repente esteja ali na rede, pode ser muito mais, né? Muito mais pessoas que têm esse acesso. Então, eu acho que esse novo mundo que está aí, esse novo formato que tem aí, tanto para a área de recursos humanos quanto para a vida, né? Nós temos que estar realmente tentando entender qual é o limite, de que forma fazer, de que forma melhor entender, de que forma melhor aproveitar, tá? Para que seja uma coisa realmente que venha em nosso benefício. E que nós, como gestores de recursos humanos, principalmente, temos a obrigação de estar lidando e lutando com isso. Para que o nosso funcionário, para que o nosso colaborador, para que as pessoas que estão ali ao nosso redor, eu no caso também como professor, como aluno, né, que a gente consiga passar o melhor disso e que a gente consiga transmitir que isso está aí para ajudar e para melhorar o mundo e para facilitar as coisas e não para o lado maquiavélico. Obrigado. Gostaríamos de agradecer, portanto, a psicóloga radialista Maria Rafati, o senhor José Pimoceno, também o professor Rafael de Lácio, que recebe a nossa salva de palmas. E nesse momento, como encerramento do primeiro dia de atividade do 12º Compar, convidamos a todos para o coquetel que será servido em meio à nossa feira de negócios e os convidamos amanhã para a abertura do 6º Consultar a todos os inscritos no evento que inicia às 8h30 da manhã. E as congressistas do Compar reforçamos que amanhã nosso encontro inicia pontualmente às 13h30 nesse auditório. Obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.